Olá, meu nome é Natália e na aula de hoje nós faremos alguns exercícios revisando as unidades 3, 4 e 5 da apostila de vocês, a parte de Química B, né, que é referente à Físico-Química. E uma coisa que eu queria ressaltar para vocês é que, apesar de a gente já ter resolvido alguns exercícios nas outras aulas e da gente estar resolvendo essas aqui agora, é muito importante que vocês pratiquem em casa, e que resolvam exercícios diferentes do nosso. Fora de casa não, hein? Fique em casa, hein? Mas resolvam exercícios diferentes porque é importante que vocês pratiquem a interpretação e a compreensão do texto. Porque nesses anos que eu dou aula, em todas as turmas sempre tem aqueles alunos que falam professora, mas quando você está resolvendo parece ser tão fácil. Quando eu vou resolver eu não consigo. Porque muitas vezes falta exatamente isso, interpretação e compreensão do texto. E isso vocês só vão conseguir se vocês praticarem, certo? Então vamos combinar de todo mundo em casa praticar mais um pouquinho, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar que a nossa equipe está aí para tirar a dúvida. Vamos começar? Então esse primeiro exercício é da unidade 3 de soluções, está na página 340, número 1. Então, vamos lá. O gráfico apresenta as solubilidades dos sais A, B, C, D, E e F em função da temperatura. Nós temos então aqui, ó, solubilidade e temperatura. Na letra A, ele quer que indique o sal cuja solubilidade em água é menos afetado pelo aumento da temperatura, certo? A gente está vendo que à medida que a temperatura aumenta, por exemplo, os sais A e B, a gente vê que a variação é muito grande da solubilidade de acordo com o aumento da temperatura, certo? Porque a inclinação dessas curvas, seja a A ou a B, por exemplo, são muito grandes, mas a gente também tem aqui, por exemplo, a F, que a partir dos 30 graus, ela não varia muito. Mas antes disso, ó, se a gente olhar de 0 até 30, ela tem um decaimento muito grande. Então ela ainda varia com a temperatura até os 30 graus, certo? Nesse caso, ela é uma que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, se a gente observar, qual é a que não está variando muito? A que tem a menor inclinação aqui é a letra D, que está mais ou menos em 35, a solubilidade a 0 graus Celsius, e mais ou menos em 38, 39, a solubilidade em 100 graus Celsius, depois de 100 graus Celsius. Então a gente vê que não está variando muito. Então quem menos é afetado com o aumento da temperatura é o sal D, ok? Vamos ver a letra B agora. Considere uma solução preparada com 33 gramas do sal B em 50 gramas de água a 40 graus Celsius, tá? Aqui era para ser graus Celsius. A mistura resultante apresenta corpo de fundo? Justifique sua resposta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 para ver qual é a quantidade máxima do sal que eu consigo colocar em 50 gramas de água. Depois que eu achar essa quantidade, a gente vai comparar com os 33 gramas que ele está dizendo que ele colocou do sal, certo? Lembrando que a gente está com essa solução em 40 graus Celsius. E para a gente resolver a nossa regrinha de 3, sempre a nossa primeira linha da regrinha de 3 vai vir do coeficiente de solubilidade, ok? Então eu vou estar relacionando a massa do meu sal com a massa de água. E a 40 graus Celsius, a gente consegue ver aqui que eu consigo solubilizar 60 gramas do sal em 100 gramas de água, certo? Então, coloquei aqui, ó, 60 gramas de sal em 100 gramas de água. Eu quero saber quanto que eu consigo solubilizar em 50 gramas de água. Vou resolver essa minha regrinha de 3 e vou achar, ó, vou fazer aqui, ó, 100 vezes x, 6x, 60 vezes 50, 3.000. Resolvendo, eu vou achar 30 gramas de sal B. Quer dizer que essa é a quantidade máxima que eu posso dissolver em 50 gramas de água. Só que eu coloquei 33 gramas, eu coloquei uma quantidade maior. Dessas 33, 30 se solubilizarão completamente
E essa diferença de 3 gramas é o que vai ficar como corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Lembrando que são 3 nomes para a mesma coisa, ok? Vamos resolver a próxima questão, que está na página 340, é a questão número 4. A solubilidade do cloreto de potássio em 100 gramas de água, em função da temperatura, é mostrada na tabela abaixo. Ao preparar uma solução saturada de cloreto de potássio em 500 gramas de água a 40 graus Celsius e posteriormente ao resfriá-la sob agitação até 20 graus Celsius, é correto afirmar que... Aí nós teremos aí as nossas alternativas. Eu queria deixar claro para vocês que sempre que a gente tiver esse tipo de enunciado, que eu preparo a questão numa temperatura X e depois eu resfrio, a gente vai ter que fazer 2 continhas de regra de 3, uma na temperatura mais alta e uma na temperatura mais baixa, certo? Aqui a gente tem, na nossa temperatura mais alta, que é 40 graus Celsius, a solubilidade de 40 gramas do sal em 100 gramas de água. E a 20 graus Celsius, a solubilidade é 34 gramas do sal. A gente vai ter que usar esses 2 valores de solubilidade, só porém em cálculos em regras de 3 diferentes, uma de cada vez, certo? Então, primeira coisa que a gente vai calcular é a 40 graus Celsius. Porque, se vocês prestarem atenção no enunciado, ele está dizendo que usou 500 gramas de água, mas ele não está dizendo a quantidade de sal que ele usou. Só que a gente sabe que se é uma solução saturada, isso ele fala, é uma solução saturada, ele usou a quantidade máxima que ele poderia usar em 500 gramas de água. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que achar, qual é a quantidade do sal. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, relacionando massa do sal com a massa de água. Primeiro a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, a gente sabe que pode dissolver 40 gramas do sal em 100 gramas de água. Então, vou colocar ali na minha regrinha de 3. Ele está dizendo que usou 500 gramas de água. Então, qual é a quantidade máxima de sal que eu posso colocar aí? Vou resolver essa continha, vocês vão resolver aí no caderno de vocês. E vão achar que X é igual a 200 gramas, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa solução e vai resfriar. Então, resfriar até 20 graus Celsius. Então, a gente tem que ver qual é a quantidade que ele vai permanecer solúvel em 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, certo? Qual é a quantidade que vai continuar solúvel nesses 500 gramas de água. Então, mais uma vez, eu vou relacionar a massa do sal com a massa de água. E eu sei que a 20 graus Celsius eu posso dissolver 34 gramas de sal em 100 gramas de água. Agora, quanto que eu vou colocar do sal em 500 gramas de água? Vou resolver aí essa regrinha de 3 e vou achar 170 gramas, certo? Ou seja, eu preparei uma solução inicial com 500 gramas de água e 200 gramas de sal. Quando eu resfriar essa solução, nesses mesmos 500 gramas de água, só 170 gramas do sal vão permanecer solúveis. E a diferença, que é 30 gramas, vai ser a minha quantidade de precipitado, ok? Agora nós vamos fazer uma questão da unidade 4, que é a unidade de concentração de soluções, que está na página 345, é a questão número 3. Um dos motivos da crescente contaminação das águas por hormônios presentes nos anticoncepcionais é o fato de que 24 horas após a ingestão de um comprimido contendo, em média, 35 vezes 10 a menos 3 miligramas de etinilestradiol, 90% é excretado pela urina de forma inalterada e somente 10% é metabolizado. Considerando-se uma mulher que ingere um comprimido de anticoncepcional por dia, em que o volume diário de urina é 1,5 litros, a concentração média de etileno estradiol na urina dessa mulher em gramas por litro é... Então, primeira coisa que a gente tem que reparar, ele está pedindo a nossa concentração em gramas por litro. Então, ele quer a nossa concentração em massa ou concentração comum, que a gente tem a fórmula concentração é igual a massa sobre volume,
achar aqui o volume da minha solução, que é o volume de urina, que no caso aqui ele está dizendo que é 1,5 litros, e a massa do meu soluto, que no caso é o hormônio. Ele está dizendo que o comprimido tem 35 vezes 10 a menos 3 miligramas. Só que ele está dizendo que 90% é excretado na urina e os outros 10% o corpo da mulher metaboliza. Então, para eu achar a massa que contém na urina, a primeira coisa que eu tenho que ver é quanto que é 90% da massa total do comprimido, certo? Da massa total desse hormônio no comprimido. Então, a gente tem essa fórmula aqui, que é a fórmula de concentração em massa, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é achar a nossa massa, que é 90% da quantidade de hormônio que existe no comprimido. Então, calculando isso aí, eu vou achar 31,5 vezes 10 a menos 3 miligramas. Só que lá no nosso enunciado, a gente está vendo que ele quer a concentração em gramas por litro. Então, a gente tem que passar isso aqui para grama. E para passar de miligrama para grama, eu vou dividir por 1000. Então, essa é a minha massa em gramas. Meu volume a gente viu lá no enunciado que é 1,5. Vou jogar tudo isso na minha fórmula e calculando, eu vou ter que a concentração é 21 vezes 10 a menos 6 gramas por litro. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Essa questão está na unidade 5, página 355, número 2. Um estudante realizou uma diluição conforme mostrado na figura abaixo. Supondo-se que a densidade da água, bem como da solução inicial, seja de 1 grama por ml, qual será o volume de água a ser adicionado para que a solução passe a concentração de 0,2 mol por litro? Então, olha só, ele quer que a minha concentração da solução final seja 0,2 mol por litro. Na solução inicial, ele não está dando concentração, certo? Ele está dando a massa que foi colocada nesse volume de água. Ele colocou 7,1 gramas do sulfato de sódio em 200 ml de água. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a concentração dessa solução inicial, certo? Em mol por litro, já que a gente quer no final em mol por litro, certo? Então, a minha fórmula de diluição é essa aqui, certo? Ele está pedindo a minha concentração final, só que a gente não tem a concentração inicial. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai calcular a partir dessa fórmula, ok? Então, a massa que ele colocou de sal foi 7,1 gramas. A massa molar, a gente vai pegar lá na tabela periódica, já que ele não deu no enunciado, a gente vai ver que a massa de um átomo de sódio, né, é 23. Só que eu tenho 2 átomos aqui. Então, eu preciso somar 23 mais 23, aqui vai dar 46. A massa do enxofre, 32. A massa do oxigênio é 16, só que eu tenho 4 oxigênios, então eu vou ter que fazer 4 vezes 16, que dá 64. Então, para achar a massa total, vou somar 46 mais 32 mais 64, certo? Aí a gente entende, então, que a massa do sal, que é 7,1, que foi colocada, o volume está em 200 ml, eu tenho que passar para litro, porque a concentração aqui vai ser sempre em mol por litro, e a massa molar, 142. Vou colocar tudo isso aqui na minha fórmula e vou achar que a concentração dessa solução inicial é de 0,25 mol por litro, ok? Aí ele está mostrando aqui na figura que ele adicionou mais água, mas a gente quer descobrir qual é o volume de água que ele colocou, sabendo que, está lá no enunciado, a concentração final tem que ser 0,2. Então, a gente vai colocar aqui os nossos dados para essa fórmula. A minha concentração inicial, que é 0,25. Meu volume inicial eu posso deixar aqui nessa fórmula em ml, lembrando que eu vou achar o volume final também em ml. Se eu quiser passar para litro, tudo bem, mas o volume final eu vou encontrar em litros, certo? Eu aconselho vocês a olharem, como é uma questão múltipla escolha, olhar como é que está lá. Se eu não me engano, está em ml, então vamos deixar em ml mesmo, certo? A concentração final está escrito no enunciado, que é 0,2, e eu tenho que descobrir qual é o volume final para saber quanto que foi adicionado. Então, vou colocar tudo isso aqui na minha fórmula
E quando eu resolver, eu vou achar que o volume final é de 250 ml. Só que como eu já tinha 200 ml no início, quer dizer então que eu adicionei 50 ml de água, certo? Essa então vai ser a nossa resposta, ok? Agora vamos para o exercício da página 357, exercício número 6. Os licores são constituídos principalmente de extratos de plantas, álcool etílico e uma grande quantidade de água e sacarose. Num copo de Becker foram misturados 400 ml de solução de sacarose de concentração 57 gramas por litro com 600 ml de solução de concentração 19 gramas por litro do mesmo açúcar. A concentração da sacarose em mol por litro na solução final é... Então agora nós temos uma mistura de duas soluções e nós queremos saber qual é a concentração final. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é que nas soluções iniciais que eu estou misturando, a concentração está em gramas por litro. E ele está pedindo aqui no final a concentração em mol por litro. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai usar a fórmula para mistura de soluções, que é essa fórmula aqui, certo? No final a gente vai achar a concentração em grama por litro e só depois que a gente vai converter, ok? Então acompanha aí no enunciado de vocês o que eu vou colocar aqui, ó. A gente tem os nossos dados. A primeira solução, ela tinha um volume de 400 ml e concentração 57 gramas. É o nosso C1 e V1. A outra solução que ele está misturando, ela tem a concentração de 19 gramas por litro e o volume de 600 ml. Então, é o meu C2 e o meu V2. Eu quero saber qual é a concentração final depois que eu fizer essa mistura e o meu volume final, se eu estou misturando só esses dois volumes, de 400 mais 600 ml, então eu tenho no final 1000 ml, que é o equivalente a 1 litro. Mas a gente vai deixar tudo em ml para ficar na mesma unidade, certo? Vou colocar esses dados aqui na minha fórmula, certo? E vou resolver, eu acho que todo mundo aí sabe como resolver, e vou achar que a concentração é 342 gramas por litro, a concentração de açúcar nessa solução. Só que ele não quer em grama por litro, ele quer em mol por litro, certo? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui mesmo para converter, certo? Como que a gente vai fazer então? Eu até ensinei nas aulas anteriores uma outra fórmula, mas eu gosto de ensinar desse jeito, que para mim é bem mais prático, porque é menos fórmula para vocês lembrarem, como eu tinha falado anteriormente. O que significa esse 342 gramas por litro? Quer dizer que eu tenho 342 gramas do soluto em 1 litro de solução. Então aqui eu já tenho a minha massa e o meu volume, que é 1 litro, certo? A única coisa que está me faltando é a massa molar, que eu vou olhar lá na tabela periódica e vou achar que é 342, certo? Então eu tenho 342 gramas do meu soluto em 1 litro de solução e a minha massa molar também é 342. Então, resolvendo, colocando tudo isso na fórmula e resolvendo, eu vou achar que eu tenho 1 mol por litro. Essa vai ser a concentração da minha solução final em mol por litro, ok? E vamos resolver mais uma questãozinha só, que é uma questão do Mais Enem, página 358. Eu aconselho a vocês, gente, eu já estou aqui na última questão, mas a gente deve resolver mais exercício depois, para não ficar cansativo, sempre vai parando o vídeo, bebe uma água, volta para assistir mais um pouquinho, tá? Devia ter até falado isso antes, mas antes tarde do que nunca. Então vamos lá resolver nossa última questão. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação. Aqui nós temos então a forma do peróxido de hidrogênio, que é o água oxigenada, nome popular, e aqui é a forma do permanganato de potássio, que é outra substância que ele está dizendo, tá?
mas até agora a gente não tem nenhuma informação para o nosso cálculo. Eu continuei o anunciado lá nos slides para ficar fácil para vocês enxergarem. Então vamos lá, ó. De acordo com a estequiometria da reação descrita, eu quero saber qual é a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. E se vocês olharem aí na alternativa, todos os valores estão em mol. Ou seja, então eu quero saber qual é a quantidade de permanganato de potássio em mol, certo? Então olha só, de acordo com as minhas informações, eu quero saber a quantidade de potássio e o que ele me deu para eu achar essa quantidade. Ele deu a permanganato de potássio, é esse que ele quer descobrir, mas ele deu a concentração de uma solução de peróxido de hidrogênio, que é essa aqui. Ele deu o volume e a concentração em mol por litro. E a gente tem essa fórmula aqui, certo? Se eu tenho o volume e eu tenho a concentração, eu posso achar o meu N, que é o meu número de mols. Então eu vou passar, vou colocar o 0,1 aqui no lugar de concentração. Meus 20 ml eu vou passar para litros dividido por 1000. Então eu vou ter essa fórmula aqui, certo? Passando 0,02 para lá, multiplicando, eu vou achar aqui o meu número de mol, que é 0,002, certo? Então esse é o número de mols de peróxido de hidrogênio que eu tenho nessa solução. Ele quer saber qual é a quantidade de permanganato de potássio que vai reagir com esse número de mols de peróxido de hidrogênio. Então a gente vai relembrar lá da estequiometria que vocês aprenderam, certo? Então vou fazer uma regrinha de 3 relacionando o quê? O número de mols de peróxido de hidrogênio com o número de mols de permanganato de potássio. Pela minha reação, o que eu enxergo? Que cada 5 mols de peróxido de hidrogênio reagem com 2 mols de permanganato de potássio. Então, vou colocar aí na minha regrinha de 3, certo? Eu sei que eu tenho 0,002 mols de peróxido de hidrogênio. Quanto que eu vou precisar, então, de permanganato de potássio? Vai ser o meu X. Vou resolver essa regra de 3. Quando eu resolver, eu vou achar que X é igual a 8 vezes 10 a menos 4 mols, certo? Então, essa é a minha quantidade em mol que eu preciso do permanganato de potássio, ok? Então, essa foi a nossa última questão. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail. Já deixei meu e-mail nas aulas anteriores. E não se esqueçam, pratiquem, resolvam outros exercícios. Podem refazer esses também, mas tentem resolver outros exercícios diferentes para estar treinando a cabecinha de vocês, ok? E até a próxima!